Bom, então aqui agora a gente vai fazer a função lá do nosso ransomware para ele alterar o background e de quebra a gente já vai fazer a função do decrypt, né? Eu voltei aqui com os arquivos, é porque a gente tinha criptografado eles, mas não tinha a chave, né, de descriptografia. Então, antes de mexer aqui com o decrypt, vamos fazer a função aqui para alterar o background, né? Para fazer isso, antes de mais nada, a gente tem que dar um jeito de colocar a imagem dentro do nosso código, né? Porque a imagem ela não pode ficar em um arquivo separado, né? Isso aí seria ridículo. Então, como que a gente adiciona a imagem no nosso código? Eu vou criar um arquivo de rascunho aqui novamente. Como o nosso script aqui ele já está ficando pronto, esse teste eu vou renomear ele. Eu já vou chamar ele de ransomware. Esse teste 2 aqui ele vai ser o decrypt, né? Deixa eu ver o que tem nesse teste 2 aqui. Tá, esse teste 2 aqui, ele era aquele rascunho que a gente fez. Eu vou deixar ele aqui. E o que eu vou fazer primeiramente? Aqui eu tenho uma imagem que vai ser o meu background, né? Que eu fiz ele ali. E para a gente carregar ele no nosso código, eu vou fazer o seguinte: a gente vai transformar ele em base 64 e a partir daí a gente vai colocar o base 64 no nosso código. A ideia é que o base 64 ele vai ficar aqui, a gente vai conseguir transformar esse base 64 em uma imagem, salvar no computador e colocar ela como background quando for colocar, né? Então, logo de cara aqui, eu vou importar uma lib chamada base64. Ela é padrão, tá? A gente não precisa instalar ela. E eu vou importar aqui também a libsys. E eu vou fazer o seguinte, ó, with open, a gente vai abrir a imagem, né, sys.argv-1, que vai ser, eu vou passar como argumento, as f. Só que lembrando, como eu estou abrindo uma imagem, a gente tem que abrir ela em modo de escrita e bytes, né, RB. Então aqui o data eu vou chamar de r.read. Aí eu vou transformar esse data aqui em base64. A gente consegue fazer isso com base64.b64 encode. E aqui a gente passa o nosso data. E aí eu consigo dar um print nesse cara aqui, ó. Vou salvar aqui. Vou salvar aqui como imagem. Ele salvou que eu vou abrir um terminal. Vou lá no meu desktop. E aqui eu rodo ele, Python imagem.py. E aqui eu vou passar o meu background.jpg. Digitou alguma coisa errada. Ah, não é R, né? É F. F.read. E ó, aqui ele printa para mim a minha imagem em base64. E o tudo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou subir aqui um pouquinho e vou copiar toda ela. Eu posso selecionar aqui primeiro esse B aqui, ó, só o início, aí eu desço tudo. Chegando aqui no final, eu seguro o Shift e clico aqui no final que ele seleciona tudo. Aperto Ctrl C para copiar e pronto, né? E aqui a gente já vai ter a imagem copiada. Eu vou colar ela aqui em uma variável que eu vou chamar de img igual, e agora eu colo aquilo que eu copiei. Isso aqui vai dar uma travada, né? Porque isso aqui é muito grande e essa idle aqui ela é uma merda. Então, na verdade, eu vou salvar isso daqui, vou fechar. Nem vou, vou fechar, vou abrir ele com o bloco de notas, que acho que o bloco de notas ele vai ser mais tranquilo. Eu vou colar aqui, ó. Aí, ó. Porque o bloco de notas ele é muito mais tranquilo da gente trabalhar, né? Eu falo porque a idle do Python ela vai ficar meia hora travada se a gente usar ela para isso. E aqui a gente copiou a imagem para cá, né? Eu posso salvar isso daqui, posso fechar isso daqui e voltar a abrir na idle. Caralho. Aí.
Agora, o que que a gente vai fazer? A gente pode escrever o script aqui, ó, para alterar o background, né? Por exemplo, eu posso colocar isso aqui em uma função def chg background. E aqui, ó, eu só idento. E a gente, para mudar o background, a gente vai trabalhar com um carinha chamado ctypes. Import ctypes. Ele permite a gente utilizar algumas DLLs aqui do sistema operacional, né? No caso do Windows. Só que antes de mais nada, né? Vamos salvar, vamos fazer a função para salvar essa imagem aqui em um arquivo. A ideia vai ser, quando a gente chamar essa função aqui, ela já vai salvar a imagem em um background, ou seja, a gente primeiro vai ter que transformar esse base64 aqui em data, né? Para isso a gente faz aqui, ó, with open. Opa, with open. Aqui eu vou pôr num nome qualquer, bg.jpg, né? E vou abrir isso daqui como W, né? Modo de escrita e com tipo de B de bytes, já que isso aqui é bytes, é uma imagem. As f.write, e aqui a gente vai salvar a nossa imagem, né? Só que a gente tem que decodar ela. A gente pode falar aqui, ó, data igual a base64.b64 decode, e aqui a gente passa a nossa imagem, né? E aqui a gente só salva o data, ó, data. Eu vou salvar isso daqui. Vamos ver se só rodando isso daqui ele já cria um arquivo chamado bg.jpg com a minha imagem. Eu vou abrir aqui o terminal. Agora não precisa mais passar isso daqui. Ó, rodei, ele criou aqui um arquivo chamado bg.jpg que tem a minha imagem. Agora o que a gente vai fazer aqui é quando ele salvar a imagem, ele vai definir ela como plano de fundo, né? E antes de mais nada aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada path. Esse path vai ser só o nome mesmo da minha imagem. Você pode passar um outro caminho aí se você quiser. Mas vamos dizer assim, não vai mudar muita coisa não. E aqui ao invés de passar o caminho, o nome, né, em strings, eu vou passar o path. Agora, antes de trabalhar com o ctype, a gente tem que transformar esse path aqui em um caminho do tipo C, né, que é para a gente conseguir trabalhar aqui com os ctypes, no caso com a DLL do Windows responsável, no caso por trabalhar com a API do Windows necessária para alterar a biblioteca. E para isso é bem tranquilo, a gente vai usar a libos. Eu posso importar aqui, ó, import os, e a gente faz assim, ó. Eu vou criar aqui a variável path, eu vou sobrescrever ela, né? Path vai ser igual a os.path.abspath. E aqui a gente só passa o nosso caminho, path, que aqui no meu caso é o bg.jpg, né? Isso aqui vai me retornar um caminho, né? Só que do tipo C, que isso aqui é necessário, vamos dizer assim, é uma exigência da API que a gente vai utilizar. E para a gente fazer a alteração do background, a gente chama aqui, ó, ctypes .windll.user32, opa, .user32.system parameters info w. Esse W é maiúsculo. Deixa eu ver se eu fiz certo. ctypes windll, acho que tá certo. E aqui, ó, a gente vai passar alguns valores. O valor 20, que é o primeiro valor, ele representa que a ação que a gente vai tomar é de alterar o background, né? Então é o número 20, é o que ele representa. Esse zero aqui é um parâmetro que a gente não vai utilizar, então por isso que a gente passa zero. Opa. Aqui agora a gente passa o caminho da nossa imagem, né? Que no caso é o path, e a gente dá um vírgula aqui e passa o 3. Esse 3, ele significa que a ação ela vai ser tomada imediatamente, no caso que a gente vai alterar o background imediatamente. Então, se eu não cometi nenhum erro aqui, já deveria funcionar. Eu vou até apagar esse BG aqui, ó. Eu posso apagar esse cara aqui também, esse background, porque agora ele não é útil mais não. Vamos rodar para ver.
Ah lá, só de rodar isso daqui, ó, ele cria a imagem para mim e altera o background, né? Você poderia até colocar isso daqui em um outro diretório para não ficar aqui, mas a grosso modo não faz tanta diferença. O que a gente pode fazer agora é, eu vou fechar esse cara aqui, vou abrir ele com o bloco de notas, abrir com bloco de notas, e eu vou copiar todos esses caras, menos o os, né? O os já tem lá no nosso script. E vou copiar todos esses caras aqui, ó. Copia isso, fecha. Agora a gente pode abrir aqui o ransomware, editar com a idle aqui. Eu posso remover, apagar esse comentário aqui. Vou colar isso aqui. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó, ao invés de chamar esse cara aqui, eu vou fechar ele, apagar, né, no caso, e eu vou chamar ele quando eu for de fato começar a criptografar. Que no caso é aqui, ó. Então, quando a gente for de fato começar a criptografar, ele vai fazer toda a listagem do arquivo. Isso pode demorar alguns segundos. E quando ele começar a criptografar os arquivos, a gente já faz a alteração. Você pode alterar depois que ele fizer tudo também. Né? A gente pode colocar depois, né? Quando ele criptografar tudo, aí ele coloca. Até para não alertar a pessoa. Só que aqui, ó, eu vou dar um print no key, né? Justamente para que a gente consiga desenvolver o nosso decrypter. Então, o que eu vou fazer? Agora eu posso fechar isso daqui. Essa imagem eu posso apagar. Eu vou voltar ao meu background aqui. E agora eu vou rodar o ransomware Python. Python ransomware. Aí no caso ele vai começar a caçar os arquivos, né? Lembrando que o meu aqui ele ainda tá com a whitelist de apenas vídeos e PDF, mas depois você pode colocar para todo tipo de arquivo, inclusive JPEG. Ah lá. E aqui ele criptografou tudo e alterou para mim até o background. Você pode ver, continua o que eu estava falando, inclusive, se você colocar ele para criptografar os PNG, né, o JPEG, ele não vai criptografar o background, justamente porque o background, eu fechei, porque o background ele está criando depois, né? Então depois que ele faz toda a listagem dos arquivos, aí ele cria, ou seja, o background ele não vai estar na listagem, né? Então ele não vai ser criptografado. Agora a gente pode fazer o decrypt, né? Para isso a gente vai precisar daqui, que é essa daqui. Na verdade, antes de copiar aqui, eu vou minimizar isso daqui. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou abrir isso daqui com um bloco de notas, vou copiar isso daqui tudo. Vou fechar. Vou abrir esse teste 2, vou abrir ele até com um bloco de notas também. Vou apagar quase tudo, vou deixar só esse decrypt aqui, ó. E tudo isso daqui eu vou apagar também. Aqui, ó, ou seja, isso aqui é uma cópia do ransomware, né? Aqui a gente tem uma cópia do ransomware. Só que, ao invés de criptografar, que aqui a gente faz um encrypt, eu vou substituir pela função decrypt que a gente fez, né? E eu posso remover algumas outras funções, como por exemplo essa função aqui de imagem, ó, ela não vai ser útil para a gente não. Então a gente pode tirar essa função aqui de alterar o background, né? Ela não vai ser útil para a gente. Aqui, isso aqui tudo a gente pode tirar. Isso significa que a gente pode tirar essa lib aqui ctypes, a gente pode tirar essa lib aqui base64. A gente também pode tirar essa função aqui de checkfile. Por quê? Porque a listagem que a gente vai fazer, a gente vai caçar pelos arquivos que estão criptografados, a gente não vai caçar eles utilizando dos mimitypes, porque como esses arquivos aqui são só uns arquivos de base64, né? Ou seja, esse aqui é só arquivo de texto. Então a gente vai identificar eles pela extensão. Ao invés de sair identificando pelo mimitype, a gente vai identificar pela extensão.
A não ser que a gente criasse o nosso próprio minitype, né? Mas aí é o nosso próprio mimitype, mas aí seria algo muito mais complexo. Vou tirar essa lib aqui de magic. E aqui, ó, no else, não tem mais o check file, né? Eu já vou abrir isso aqui na idle de novo, para não ficar mexendo aqui no bloco de notas, edit. Pronto. Aqui ele tem a função decrypt, né? Aqui ele tem a função de list files. Listdir, no caso. Aqui, esse else, a gente vai voltar para aquela função, ó, elif file.split ponto, e vai pegar o último nome da extensão, né? Como que tá os nossos arquivos? Se eu abrir aqui um PowerShell, caralho, cadê o PowerShell? Se eu abrir aqui um PowerShell, aqui todos os nossos arquivos é .enc, né? Então, se a extensão aqui ela for enc, é porque o arquivo ele está criptografado. Aí, ao invés de adicionar ele aqui, a gente vai fazer files.append e a gente vai adicionar todo o caminho aqui, ó. Né? Aqui agora a gente só vai pegar os arquivos que são criptografados. Aqui ele deveria já funcionar. E aqui, ó, ao invés de chamar a função que encripta, a gente vai chamar a função que decripta, né? E a chave, ao invés de ser essa chave aqui, vai ser a chave que a gente utilizou para a chave que a gente utilizou para criptografar. Claro, aí no caso, para você pegar essa chave, você tem que dar seu jeito, né? Você pode subir a um servidor web, e aí quando ele gerar a chave, ele envia essa chave para o seu servidor web. Aí você tem que dar os seus pulos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, key é igual a esse cara aqui. Não precisa nem printar key aqui mais, não. Ele não vai alterar o background, então eu posso tirar isso daqui. Não tem mais esse trem aqui de whitelist, a gente pode tirar também. Até esse cara aqui, ó. Esse fmagic. Esse whitelist a gente também pode tirar. Acho que a gente não tá usando semáforo não, ou tá? Tamo não, mas a gente pode pôr o semáforo aqui também, ó. With semáforo. E aqui a gente identa. Bom, acho que tá funcionando. Vamos testar? Aqui agora a gente roda o teste 2. Se funcionar, ele vai descriptografar tudo com sucesso. Teste2.py. Deu problema no fstring. Ah, eu esqueci de fechar aqui a string, né? Eu abri ela, mas não fechei a aspas aqui, não. Vamos testar de novo? CLS. Vamos ver se ele... ele deu pra gente um monte de erro, mas ele descriptografou absolutamente tudo. Ó, os vídeos estão aqui. Os PDF estão aqui também. A gente poderia colocar só uns tries aqui para evitar esses erros aqui, ó, de invalid token, que eu não entendi muito bem o que seria esses caras, não. Porque funcionar, funcionou. A gente poderia colocar só um try, né? Aqui, ó. Poderia colocar aqui, ó. Try. Identa tudo isso daqui. E a gente except none. Aí ele não vai ter os erros. Mas aqui, ó, o nosso decryptor, ele tá pronto, né? Então aqui a gente tem o ransomware e a gente tem a ferramenta para descriptografar os dados. O único desafio aqui seria você ransom.
Ransom. Acho que eu escrevi ransomware errado. Ransomware. Vou chamar de RAM essa merda, cara. A gente tem aqui o nosso ransomware e o nosso decrypt. E ó, já é um ransomware extremamente bom. É um ransomware bom, né? Eu não vou falar que é extremamente bom, mas é um ransomware bom. Existe ainda um monte de coisa que a gente poderia fazer para melhorar ele, né? Dentre sistemas de verificação, se ele está rodando em VM ou não. Porque, por exemplo, aqui eu estou rodando em VM, né? A gente poderia fazer alguns testes para saber se ele está rodando em VM ou não. A gente poderia mexer em questão de detectar, mexer em sistemas para adicionar, né, funções para tentar burlar ali antivírus. Mas isso aí também é coisa que a gente vai ver mais para frente, mas a grosso modo o nosso ransomware tá pronto.